Nos assistindo pelas redes sociais. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aos nossos amados benfeitores da nossa querida casa Allan Kardec, esta casa de amor e caridade, por podermos estar aqui. Neste primeiro momento, vamos louvar e agradecer a Deus por tudo que temos recebido, por estarmos reencarnados nesses corpos, por nós, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por todos que estão em contato conosco durante o dia. Agradecer a Deus por essa maravilha de planeta que nos colocou, que só depende de nós, a sua conservação, mas se analisarmos tem muita coisa linda. E assim, com o coração grato a Deus por tudo que nós temos recebido, nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair em erros e tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E este mês que se iniciou agora, mês de dezembro, que é um mês maravilhoso, que independente de todas as religiões do planeta Terra todinho, comemoramos a chegada do nosso grande mestre. A verdadeira palavra amor, Jesus. E esse mês, a nossa casa, todas as exposições doutrinárias vão falar sobre esse grande Espírito enviado por Deus para nós e que tanta coisa nos deixou e que tanto temos que praticar e rever, que é Jesus de Nazaré. E na noite de hoje, estamos muito gratos pela presença do Sr. Jefferson Sotero, da Seara de Jesus Centro Espírita, lá de Criciúma, que veio nos falar sobre esse grande Espírito chamado Jesus. Jefferson, por favor. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Também uma boa noite especial às pessoas que nos acompanham pela internet. Então, mais uma vez, falar de Jesus, né? Nosso mestre, nosso guia. Os espíritos na codificação responderam para o Kardec quando ele fez uma simples pergunta: quem Deus nos enviou como modelo? Modelo. E os espíritos foram simples e diretos: Jesus. E esse significado de Jesus para nós temos que levar para uma fé raciocinada. Porque a gente vai falar hoje sobre não nos deixes entregues à tentação, mas nos livres do mal. É uma mensagem de Jesus que está na oração do Pai Nosso. Mas quando os espíritos responderam para o Kardec que o modelo que nós devemos ter na Terra como comportamento moral é Jesus, o que isso quer nos dizer? Que a gente não pode se decepcionar com as pessoas. Por mais que a gente se decepcione. Por mais que a gente se decepcione, a gente espera demais daquelas pessoas, mas elas não são Jesus, não são perfeitas. Então a gente acaba sofrendo angústias, desilusão pelas pessoas, porque nós esperamos uma perfeição que elas não têm. Porque o único Espírito perfeito que habitou a Terra foi Jesus. No outro ponto, Jesus vai dizer: perdoai não 7, mas 70 vezes 7. E ele não diz o erro da pessoa. Então ele coloca para nós que, independente do que a pessoa faça, nós temos que perdoar. Nós temos essa dificuldade. Se nós temos a dificuldade de perdoar, Jesus vem e traz uma outra informação: amai os vossos inimigos. Então olha a situação, ele é o nosso modelo,
o único Espírito perfeito, e ele está dizendo para a gente, você tem que perdoar e você tem que amar, porque não tem ninguém perfeito na Terra. Então a grande dificuldade é a gente conseguir conviver com as imperfeições dos outros. E como nós somos orgulhosos e egoístas, que é a nossa característica de espírito encarnado, nós acabamos sofrendo. E é natural que a gente sofra. Mas aí também a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem simples. Eles falam assim, que a caridade, que a gente vai falar muito em dezembro, né, da caridade, que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Mas existe uma caridade muito mais difícil e que vai te causar dor, mas ela vai te dar muito mérito, que é perdoar aqueles que Deus colocou no teu caminho. E aí a gente começa a entender um pouco a doutrina de fé raciocinada. Porque quando a gente está diante de pessoas que nos machucam, é capaz de a gente dizer, meu Deus, foi o diabo que mandou essa pessoa para mim. Só pode. E aí os espíritos vão dizer, não, foi Deus. Porque você precisa se superar diante daquela pessoa. Então o tema de hoje, que é não nos deixes entregues à tentação, mas nos livrai-nos do mal, a base desse tema hoje é convivência. Nós vamos falar de relacionamentos. Porque os espíritos vão dizer que de todas as ciências que tem na Terra, a mais difícil que tem é a ciência da convivência. Por quê? Somos espíritos egoístas e orgulhosos pela nossa inferioridade moral. Então, espíritos imperfeitos convivendo vai ter choque. Então, assim, é natural que a gente sofra pelas pessoas, que a gente entre em conflitos. Mas realmente a gente tem que saber que faz parte do processo. Então, você está diante de um conflito, faz parte da sua vida. O problema é você se enterrar nesse conflito. Um outro ponto que eles vão falar para a gente de perdão é você perdoar o amigo ou uma pessoa que você gosta é da prova de amizade. Mas você perdoar o inimigo é pedir perdão a si mesmo. Então, quando Jesus fala, você tem que perdoar não 7, mas 70 vezes 7, a gente fica, meu Deus, como é que eu vou perdoar uma pessoa que está tendo essas atitudes comigo? Aí um pouco mais na frente, eles vão dizer no Evangelho, que perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Então, como nós somos espíritos imortais, muitas vezes nós já cometemos o mesmo erro que aquela pessoa está fazendo com a gente. É lei de causa e efeito. Então, assim, quando eu tenho uma visão estreita do berço ao túmulo, eu sempre vou me considerar vítima. Uma pessoa vai me ofender, vai me agredir, vai me decepcionar. Eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, poxa, ela me machucou. Mas Jesus já disse que é para perdoar. Já disse que é para amar. E os Espíritos dizem que eu pedir perdão para ele, quer dizer, dar o perdão para ele, é pedir perdão para mim, é saber que eu também errei. Então, na visão espírita, a gente não escapa dessa certeza. Eu posso não ter errado nessa vida, mas em outra eu já errei. Então, aquela dor que aquela pessoa está causando na minha vida, eu já causei em alguém. Por isso, eu tenho que aprender a me desconectar dessa pessoa. E tem pessoas que se conectam com seus algozes, com aqueles que lhe machucam, e passam uma vida toda reclamando daquelas pessoas que entram na nossa vida e nos testam. E aí, entrando na parte da palestra, está no capítulo 28º, segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, lá é um capítulo de preces. Mas lá ele vai explicar cada trecho da oração do Pai Nosso. Então eu peguei a final do Pai Nosso, que é, não nos deixes entregues à tentação e nos livres do mal. O que é que os Espíritos vão falar desse trecho? Eu poderia aqui falar também da obsessão, que são dos Espíritos desencarnados influenciando a gente. Mas eu vou deixar essa para uma outra oportunidade. Porque nós somos Espíritos encarnados e nós acabamos convivendo. Olha o que eles dizem para a gente. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, o primeiro alerta dos espíritos em cima dessa mensagem de Jesus é: fique atento. Pessoas na sua vida, independente de ser parente ou não,
principalmente de sangue, vão atentar aos seus pensamentos. Então são pessoas que vão pensar contra a gente, são pessoas que vão falar contra a gente. E aí, se eu não tiver equilibrado, isso mexe comigo. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai para não cair em tentação. Então, às vezes, a gente chega a uma conclusão em convivência que a gente vai dizer, poxa, era só ter ficado calado. Mas eu fui provocado, eu não consegui resistir. Certo? Então, aí, quando eu sou provocado e eu entro para o conflito, o meu orgulho vai dizer, foi ele que me provocou. Em vez de admitir que eu não tive a capacidade de silenciar. Então, quando ele diz, dai-me, Senhor, força de resistir às sugestões dos espíritos maus, não vai para o conflito. Vai orar, vai te preparar. Porque muitas vezes é só a gente ficar calado que a gente não faz confusão com ninguém. Eles dizem, somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Então, quando ele diz, somos espíritos imperfeitos, você não é perfeito. Então, você pode errar e você pode cair em tentação. Agora, a pergunta é, você quer continuar nesse processo ou você quer parar? Porque muitas vezes a gente acaba se chicoteando. Poxa, meu Deus, eu fui falar aquilo que eu não devia. Poxa, eu não devia ter caído nessa tentação. Nós somos imperfeitos. Faz parte do nosso processo errar. Mas a pergunta é, você quer errar ou você quer parar de errar? Porque Paulo de Tarso, apóstolo do Cristo, muito mais evoluído do que nós, num determinado momento ele falou uma frase que para mim é mantra, que muita gente deve conhecer. Ele diz assim, porque eu não faço o bem que eu devo fazer, mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, esse eu ainda faço. Eu não sei qual era o mal que Paulo de Tarso fazia. Mas Paulo de Tarso, ele estava em dúvida. Em dúvida. Ele dizia assim, poxa, eu sei que eu não tenho mais que brigar com a minha esposa. Poxa, mas eu continuo brigando. Vamos dizer que fosse isso. Então, quando ele diz, porque eu não faço o que eu devo fazer e o que eu não devo eu faço. Ele estava nesse conflito. Logo em seguida ele diz, ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo de Tarso quis dizer? Que ele reconhecia que ele não queria mais brigar. Ele não queria mais brigar. Mas ele também admitia que aquilo era um vício do espírito. Era mais forte do que ele. Então, assim, quando nós descobrimos quais são os nossos vícios, nós nos arrependemos quando erramos. Então, provavelmente, toda vez que Paulo de Tarso brigava com a esposa dele, ele se arrependia. Quando você não se arrepende das coisas erradas que você faz, é que você ainda é amigo delas. Não sei se ficou claro para todo mundo. Não é o errar. O errar, a gente vai errar. Agora, quando a gente quer parar de errar, a gente vai sofrer nas nossas consciências aquilo que a gente não devia estar fazendo. Por isso que ele diz, somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Então, assim, se o meu problema é convivência, meu problema é espiritual, é focado em convivência, eu vou ter vários problemas de convivência na minha vida. Então, se a gente tem problema de convivência na família, no trabalho, em relacionamento familiar, em relacionamento amoroso, esses conflitos que entram na minha vida é comprometimento do meu espírito. As pessoas dizem, meu Deus, mas de vez em quando eu estou dentro de uma confusão. Você está sendo testado para você se melhorar. Então, assim, a gente, para melhorar, a gente tem que passar pelo problema. Se o seu problema é saúde física, você vai enfrentar várias doenças. Se o seu problema é abandono, você vai ter que conviver com um parente desencarnando, separação. Não sei se ficou claro para todo mundo. Você vai fazer essa pergunta. Porque assim, o seu problema espiritual vai atrair os problemas para você conviver. Então quando ele diz, somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas, nossos erros e melhorarmos. Então assim, quando a gente admite que o nosso problema é convivência com a família, ou com uma determinada pessoa, e eu estou usando a minha fé raciocinada, e eu quero parar de brigar, eu tenho que dizer, opa, o meu objetivo é parar com isso aqui.
mas eu que tenho que parar. Porque o orgulhoso e o egoísta sempre vai culpar o outro. Aí o outro não muda, eu continuo no conflito, reclamando do outro. É uma pessoa chegar aqui e dizer, Jefferson, eu tenho um problema de relacionamento há 10 anos e meu marido não muda. E eu disse, o que você mudou para conviver com quem não quer mudar? Ela disse, estou vindo aqui hoje. Eu disse, parabéns. Eles continuam dizendo para a gente, em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar as nossas tendências viciosas que nos entretêm para nos atentarem. Então, assim, nós temos vícios morais dentro da gente. Vamos dizer, irritação. Quem é irritado aí, levante os pensamentos. Não se entregue levantando a mão, só os pensamentos. Então, assim, se você é uma pessoa que se irrita fácil, você vai atrair espíritos para te irritar. Em nós mesmos está a causa primária do mal. Então, assim, na psicologia tradicional, a gente vai falar do espelho. A gente reclama no outro aquilo que a gente tem. Meu Deus, mas que pessoa para incomodar? É porque a gente incomoda também. Só que a gente não percebe isso. Então é muito mais fácil eu acusar os erros dos outros do que levantar os meus próprios erros. Mas quando eles estão nos provocando, é porque as nossas imperfeições estão atraindo essas pessoas para a gente. Exemplo. Uma mulher chega para a gente, por isso é um homem também, e começa a reclamar do seu relacionamento de convivência. E aí ele começa a apontar os erros dos outros. Olha o que ele está fazendo, ele tem assim, ele é assim, ele é assim. Tudo bem. Mas por que você é esposa dele? Ou por que você é esposo dela? Atraiu. Eu preciso aprender a lidar com uma pessoa ignorante, para eu cuidar da minha ignorância. Eu preciso aprender a lidar com o ciumento, para aprender a lidar com o meu ciúme. Porque ele está mostrando para mim os erros do meu espírito. Nele está claro, ele é extremamente ciumento. Mas se ele veio para mim, e no foco espírita se ele vem ciumento, eu tenho que olhar para mim. Eu não sou obrigado a conviver com ele, eu posso separar, posso me afastar. Mas se eu estou no trabalho, alguém me perseguindo, se eu estou dentro da minha família, alguém fofocando contra mim, aquele que ele está fazendo, aquilo que ele está fazendo, é o erro do meu espírito. Aí o que é que eu tenho que fazer? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. César é o quê? Eu posso processar essa pessoa na justiça? Posso, então vai processar. Se não é um problema de justiça, o que é que eu devo fazer com essa pessoa? Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, e amar aquela pessoa que está me irritando. Seja meu filho, meu pai, meu irmão, meu cunhado, minha sogra, não sei. Então, quando isso vai ficando claro para a gente vai dizer que estamos aprendendo uma coisa chamada indulgência. O que é indulgência na visão espírita? Aquela pessoa é cheia de defeitos, mas eu também tenho os meus. Então é melhor eu me afastar daquela pessoa, não é? Para que eu possa me equilibrar. Ah, Jefferson, eu tenho que se separar? Talvez não. Talvez você tenha que se afastar emocionalmente daquela pessoa. Porque aquela pessoa acaba mexendo com as suas emoções e você não sabe lidar com isso. E aí a gente acaba sempre nessa situação se colocando como vítima. Eu sou vítima do meu filho, eu sou vítima do meu marido, sou vítima do meu pai, sou vítima do meu esposo, da minha esposa. Nós, na visão espírita, nós não somos vítimas. Talvez nessa vida, numa vida só, a gente esteja numa posição de vítima. Mas espiritualmente não. Então a gente tem que aprender nessa situação. Eles continuam dizendo para a gente. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam toda tentativa contra os seres perfeitos. Olha só. A partir do momento que a gente admite que a gente é imperfeito, aquela pessoa vai se apegar às minhas imperfeições para me atentar. Vou fazer uma pergunta que eu acho que vocês nunca fizeram isso, mas eu já fiz. Você já irritou uma pessoa conscientemente? Vou falar aqui só para irritar. Já fiz. Porque eu sabia que daquele jeito aquela pessoa ia se irritar. Principalmente quando eu estava irritado com aquela pessoa. Então assim, quando a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas e a gente está focado ainda na imperfeição, a gente sabe onde a gente vai incomodar a pessoa e a pessoa sabe onde vai incomodar a gente.
Você é ciumento. Aí a sua mulher está com raiva de você. Ela vai botar uma roupa e diz, vamos, vai com essa roupa? Porque ela sabia que naquele momento ia mexer com ele. Pequenas coisas. A gente sabe aonde a pessoa vai cair e a gente acaba provocando. Então assim, se eu não quiser cair naquela confusão, naquele conflito, eu tenho que saber quais são as minhas imperfeições. Então às vezes tem um homem violento dentro de casa e a mulher não consegue falar. A imperfeição dela é ela se calar. Ela vai se torturando, ela vai se deprimindo porque ela não consegue falar. Ele domina ela ali, são os casamentos abusivos. A pessoa tem um poder, fala alto e ela fica calada ali. Então aí a gente sabe, então cada imperfeição é uma porta aberta à influência dessas pessoas. Ao passo que são impotentes contra os seres perfeitos. Aí a gente já aprendeu, na terra só foi Jesus. Então todos nós temos pontos fracos aonde as pessoas vão mexer com a gente, vão tirar a gente do equilíbrio. Então assim, a partir do momento que eu começo a me descobrir, eu tenho que mudar. Eu já escutei muito de mulheres, chega. Cada um vai arrumar o seu quarto, cada um vai fazer sua comida, chega, eu vou sumir. Aí demora um tempinho e está fazendo tudo de novo. E diz, ninguém me ajuda dentro de casa, ninguém me ajuda dentro de casa. Por quê? Virou um certo hábito, um certo vício, e quando a pessoa quis parar, ela não consegue parar. Mas quando ela consegue mudar, as pessoas dentro de casa mudam. Porque ela já não vai fazer a comida, ela já não deixa tudo como deixava antes, porque ela foi cuidar dela. Então, a partir do momento que a gente vai cuidar da gente, os outros que estão em volta acabam mudando. Então a gente tem que parar para perceber que quando eu quero mudar uma relação, não é mudando o outro, é mudando a mim. Porque talvez o outro não queira mudar. É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não lhe pusermos decidida e na palavra e vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Se uma pessoa veio brigar comigo, veio discutir comigo, e desses anos de doutrina espírita, já passei por várias situações assim, das pessoas dizendo para mim, Jefferson, a minha casa é um inferno. É uma briga atrás da outra. A gente não se respeita dentro de casa. Todo mundo se ama, mas é só uma faísca, está todo mundo brigando. Aí o que eles dizem aqui, é inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não pusermos decidir na palavra vontade de permanecer no bem. É tipo, você pode até querer brigar comigo, mas eu não quero mais brigar com você. Aí eu aprendi um exemplo mais ou menos assim. Você coloca 4 pessoas dentro de uma casa, só que aí você fecha janelas e portas. E deixa essas 4 pessoas lá dentro. Exemplo, pai, mãe e 2 filhos. Todos se amam. Mas a pergunta para vocês é, em quanto tempo vai ter confusão? Com esses 4. Mesmo eles se amando. É rápido. Porque mesmo a gente se amando dentro de casa, nós somos imperfeitos. Vai ter choque. Aí o que é que os espíritos dizem? Quando você não suportar mais aquele ambiente, abra a porta e saia. Aí o pessoal diz, separar? Não, abra a porta e saia para respirar. Respirar, por exemplo, caminhar na praia. Respirar, por exemplo, ir numa academia. Respirar, por exemplo, ir numa igreja evangélica, igreja católica, casa espírita, psicólogo, para a casa de uma amiga conversar. Porque se você não respirar dentro daquele ambiente que todo mundo se ama, vira insuportável. E aí o que acontece? Você sai, vem numa casa espírita, assiste uma palestra, toma um passe, volta para casa. Só que quando você volta em casa, aquelas pessoas, ninguém mudou. Daqui a pouco você diz, meu Deus, que ambiente pesado. Aí a gente escuta muitas pessoas dizer assim, meu Deus, quando eu saio do trabalho, não me dá vontade de ir para casa. Porque chegando lá, o clima já é pesado. Só que se ela estiver respirando, ela suporta mais tempo naquele ambiente. Quando as pessoas querem brigar com ela, ela já não quer brigar mais. Aí o que ele está dizendo? É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los. Eu posso gritar, eu posso me desesperar, eu posso implorar para o outro mudar. Mas ele só vai mudar quando ele quiser. Agora, a partir do momento que eu não devolvo mais a violência, a partir do momento que eu entendo a doença do outro e me protejo, o outro vai perguntar, mãe, você mudou? Mãe, se tu brigava comigo, mamãe te falava,
Não, meu filho, não vou mais brigar, não vou mais falar. Aí você vai mudar o outro pelo exemplo. Porque ele não encontra mais em você as mesmas imperfeições que ele tem. Você mudou. O reloginho da gente passa rápido, nós temos ainda mais um tempinho. Ele diz o seguinte: contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se os fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, a passos que o bem os repele. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que a nossa dificuldade é convivência, é contra nós. É eu sentar e dizer, meu Deus, o que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E aí, muitas vezes a gente vai chegar igual a Paulo de Tarso e vai dizer, esse vício aqui eu ainda não consegui vencer, mas eu já não quero mais fazer, mesmo que você faça. Só que você faz sofrendo. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas dizem assim, poxa Jefferson, eu não consigo mais. Eu já prometi 1000 vezes parar de comer bolo de chocolate, mas eu acabo comendo bolo de chocolate. Já prometi 1000 vezes não brigar com meu filho, não gritar com meu filho, mas eu estou gritando com meu filho. Aí eu perguntei, você gosta disso? Não. Você quer isso? Não. Você vai ter que continuar se esforçando. Não sei se ficou claro para todo mundo. Essa consciência que a gente tem de coisas que a gente não consegue evitar, mas que a gente sabe que está errado, vai possibilitar a gente ir lá e pedir perdão, mesmo que a pessoa não aceite. Mas a gente já sabe, como Paulo de Tarso, que tem coisas que a gente não vai conseguir. Mas cada vez que você vai se esforçando, a gente aprende com o pessoal de dependência química. É um dia após o outro. Porque a dependência química, por exemplo, o álcool, o que é que eles falam? Só por hoje. Só por hoje. Amanhã é um outro dia que ele vai se esforçar para não voltar para o álcool. Agora, a violência, a agressividade, o ciúme, a arrogância, também é vício como álcool. Agora, a partir do momento que eu admito, que eu digo assim, realmente eu sou ciumento. Realmente eu tenho um problema de promiscuidade. Realmente eu tenho esses problemas de arrogância, de ignorância. Eu sou viciado nisso. Eu vou me esforçar constantemente para não cair nesses vícios. Mas eu já sei que eu não quero mais isso. Aí você vai perceber pessoas que estão se esforçando para mudar e outros não. Outros não. Por isso que a gente diz, né? Pelo amor ou pela dor. Porque se a pessoa não for mudar pelo amor, vai ter que sentir na pele. Então, assim, aparentemente a dor, o sofrimento que a gente passa nas nossas famílias em convivência, aquilo é um alerta. Precisamos parar. Então, tá com sofrimento de convivência é para parar os problemas. Se você está querendo que o outro pare, você talvez não tenha entendido a palestra. Você que tem que mudar. Jefferson, mesmo eu mudando, continuamos com problemas. Força. Força. Continue no caminho. Agora, não recue para continuar inflamando os conflitos. Porque muitas pessoas chegam dizendo assim, Jefferson, eu estou certo naquele conflito. Aí a gente aprende na doutrina, isso é muito comum na internet, que a gente escuta dizendo o seguinte, você prefere paz ou ter razão? Então, muitas vezes a pessoa com a razão num conflito, ela amplia a confusão. E diz, eu estou brigando com você porque eu estou certo. Mas em vez de estar ajudando, ela está ampliando mais os conflitos. Por isso que quando você entende o processo, você se cala. Porque você vai entender a doença do outro. E para encerrar, eles nos dizem, quanto mais esclarecido a pessoa se encontra, mais facilmente observa as imperfeições que possui. Então, quanto mais a gente estudar a doutrina espírita, mais a gente vai se conhecer. Dando-se conta de que precisa ampliar o esforço a fim de se superar. Por isso que Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça constantemente para domar suas más inclinações. Então, todos nós temos más inclinações. O que vai diferenciar um do outro é o esforço. Permanecendo nos vícios a que se entregam voluntariamente, tornam-se mais responsáveis pelos atos danosos que os prejudicam, padecendo as consequências lamentáveis. E aí, encerrando, quando as pessoas chegam para a gente para conversar sobre os seus conflitos, eu faço a pergunta, como está Jesus na sua vida? Como está Jesus na sua vida?
Porque Jesus é o modelo e guia para todos nós. Então, se você está em conflito e entender um pouco dessa palestra e longe de Jesus, você está um barco à deriva. Então, que a gente se esforce cada vez mais se aproximar de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Que a paz esteja com todos. Ao nosso irmão Jefferson, a gratidão por essa exposição. Eu acho que na finalização ele fala uma coisa muito importante. Nós temos que tirar o nosso barco do mar agitado e colocá-lo no mar tranquilo. E Jesus fez isso com os apóstolos. Mas o que nós temos que ter também é fé. É muita fé. E nós temos, na nossa religião espírita, uma coisa muito importante. Além da oração, é nós lermos um trecho do Evangelho, é praticarmos o Evangelho no lar também, que auxilia bastante. Então, agora nós vamos praticar a segunda etapa, final do nosso encontro, e vamos nos preparando para o passe. Sentar, nos acomodar da melhor maneira, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que colocam um copo de água, uma garrafinha. Vamos serenando nossos corações, mantendo o nosso pensamento elevado a Deus. No lado de cada um de nós, aqui nas residências onde estiverem, vamos também lembrar dos nossos entes queridos, para que eles recebam os mesmos benefícios que cada um de nós recebe neste momento através do plano espiritual. Junto a nós tem o Espírito responsável pelo passe desta casa, aonde estiverem aqui, os nossos entes queridos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, todos recebem essas energias salutares que nos estão trazendo forças para continuarmos esta caminhada em busca do nosso melhoramento espiritual. E sempre com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que temos recebido nas horas boas e também nas horas difíceis. Devemos saber que tudo faz parte da nossa passagem por este planeta. É com esse fim que viemos aqui, para cada vez mais podermos melhorar o nosso espírito e evoluirmos espiritualmente. E com o coração cheio de gratidão, neste momento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e que assim seja. Desejamos a todos vocês uma boa noite, um bom domingo, uma ótima semana e aguardamos que todos compareçam na próxima semana, sábado, no próximo sábado, a partir das 19 horas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.